Boa noite, meus queridos irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês nesta noite abençoada, né? É igual aquele hino do nosso cantor cristão. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Amém? Graças a Deus, que bom que estamos aqui ao vivo hoje, terça-feira, dia 24 de março de 2020. Estamos aí com o nosso culto nesse momento de ficarmos em casa, nesse momento de não podermos congregar no templo em razão aí da prevenção do contágio aí do coronavírus que está assolando aí o mundo inteiro. Desde já eu quero agradecer, quero deixar aqui uma admiração pelo comportamento dos irmãos da igreja, que têm feito a sua parte, tá? De evitar estar saindo de casa, de evitar estar em aglomerações. E eu sou muito grato a Deus por isso. Que bom que você está seguindo aí todas essas normas, amém? É muito bom mesmo, fico muito feliz de saber que está dando tudo certo. E você que está aí acompanhando o culto, tá? Você que está acompanhando o culto aí, lembrando que você pode interagir conosco aqui nos nossos comentários, amém? Você pode interagir conosco, você pode mandar aqui perguntas, porque hoje é um culto de estudo bíblico. O nosso tema, né, do nosso culto já está aí para você, vai passar aí já na tela aí para você. E você pode interagir dentro desse assunto, tá bom? É só você colocar aqui nos comentários. Já tem muitas pessoas aqui que já estão acompanhando, muitas famílias acompanhando. Ah, eu não posso me esquecer. Eu quero cumprimentar agora, neste momento, os ouvintes da rádio Cidade FM 104,9 de Montalvânia, que está aí transmitindo este culto aí para toda a cidade. Graças a Deus por isso. Tá? Um grande abraço para todos vocês. Estamos aí dentro das nossas casas, com recomendação para não sair, aí fica aquele tédio, e agora? Muitas pessoas estão pegando esse tempinho, dando uma geral, fazendo algumas coisas que não poderia fazer em outros momentos. E durante esses dias, eu queria que você trazer aqui algumas sugestões, né, para você. Além de estar lendo a Bíblia, a Santa Palavra de Deus, colocar essa leitura em dia para quem estava um pouquinho atrasado, eu quero recomendar para vocês algumas leituras que você puder fazer. Inclusive, fica aqui uma recomendação: leia aquilo que edifica, tá ok? Não fica lendo qualquer coisa, não fica assistindo qualquer vídeo. Infelizmente tem tantos líderes espirituais aí, trazendo instruções que vão em desencontro às instruções que temos recebido do Ministério da Saúde. Líderes espirituais que têm trago uma palavra totalmente distorcida, usando versículos bíblicos. Isto é ruim, isso pode trazer... Tomar muito cuidado em relação a essas coisas, amém? Eu, particularmente, estou lendo aqui o livro número 9 da série Deixados para Trás. Esse livro aqui está falando a respeito da manifestação do anticristo durante os 7 anos de tribulação. O autor é o Tim LaHaye. O título é Profanação, mas é da série Deixados para Trás. Amo essa série. Para quem já assistiu os filmes, né, que não continua. Infelizmente, tá aqui os livros. Né, tem uma coleção aqui, esse daqui é o livro 9, tá ok? Eu já estou no 9º livro, 9º capítulo. Estou também fazendo este livro chamado Imitação de Cristo. Dá uma olhadinha aí. Desculpa, gente. Imitação de Cristo, tá? Esse livro foi escrito em um convento para monges no ambiente de civilização medieval. O autor é Tomás de Kempis. É uma literatura católica, tá? Esse livro foi traduzido pelo padre Leonel Franca, que foi reitor, se não me engano, aqui na década de 30, lá na PUC de São Paulo.
se não me falha aqui a memória. E Tomás de Kempis, ele nasceu em 1380, né? Quanto tempo? Mas esse livro aqui maravilhoso também, recomendo, tá bom? Este livro é uma literatura, você que é evangélico, você que é católico, esse livro, inclusive, volto a repetir, é uma literatura católica, mas como eu estou aprendendo aqui, Imitação de Cristo, inclusive o nosso tema 2020 é esse, né? 2020, semelhantes a Jesus. Amém? Então é isso aí, tá aí essas indicações de hoje, dessas leituras. E claro, não se esqueça, eu vou até pegar minha Bíblia, que essa Bíblia aqui que eu estou usando hoje, está comigo há 10 anos. Ó. Não se esqueça de ler a sua Bíblia, amém? Vou deixar ela aberta aqui, no texto que nós vamos refletir hoje na palavra do Senhor. Quero lembrar você que nos acompanha aí nas redes sociais, ao vivo, na live, tem um link do YouTube no meu canal, Cadu Carvalho. Pode ir lá, você digita no YouTube, Cadu Carvalho, acompanha aí essa live. Você vai lá, se inscreva no canal, dá aquela curtida, deixa lá seus comentários também. Tudo em relação a esse estudo que eu vou responder você, tanto lá no YouTube, quanto também aqui nos comentários, está aqui aberto aqui para mim, do nosso Facebook. Amém, queridos? Daqui a pouquinho vou mandar um alô aí para todo mundo, cumprimentar todo mundo aí, se der, né? Porque domingo mesmo foram mais de 900 pessoas, não deu para falar. Mas vamos ver se a gente consegue falar pelo menos um pouquinho hoje. Vamos lá, vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo de número 32. Eu quero dar sequência a um estudo que eu tenho feito aqui na igreja. Estamos estudando versículo por versículo do livro de Gênesis já há algum tempo e já estamos agora no capítulo de número 32. E hoje nós vamos ler aqui a partir do versículo 9, do 9 até o 12, tá ok? Nós vamos acompanhar aqui a vida de Jacó. Estamos aprendendo muitas coisas. E algo que eu tenho enfatizado sempre aqui para todos é que Jacó, ele é um homem de Deus, tá? Jacó é homem de Deus. E Jacó é um homem que a gente vê aqui nas Escrituras que ele está tendo caráter transformado. Quando Jesus ele fala que ele veio para chamar os doentes, é uma verdade absoluta. Muitas pessoas têm uma certa relutância em ir para a igreja, porque elas primeiro entendem que devem ser pessoas santas, se santificarem primeiro, para depois ir à igreja. E não é assim. Nós vamos até a igreja, nós nos aproximamos até Jesus para primeiro ele cuidar de nós. Jesus fala, vinde a mim como estás. Mas ele não vai deixar nós do jeito que chegamos. Então Jesus ele vem tratar o nosso coração primeiro. Ele vai nos transformar, ele está nos preparando. E isso não é algo que acontece só conosco. A Bíblia é tão maravilhosa, para você ter uma ideia. A Bíblia não é um livro manipulador de pessoas. Porque aqui não existe relatos de pessoas que nunca falharam. A única pessoa que nunca falhou aqui na Bíblia é Jesus. Ele é o próprio Deus, só Deus que nunca falhou aqui. Mas homens e mulheres que nós conhecemos nas Escrituras, eles falharam, receberam perdão e foram honrados por Deus. Assim como tem sido Jacó. Tá? E nós vamos ver o que está acontecendo com Jacó agora, porque Jacó está no meio de uma fuga. Tá? Ele saiu da casa de Labão, onde ele ficou por aproximadamente 20 anos. Jacó, ele levou uma prosperidade muito grande ali para a casa de Labão, porque ele era homem fiel a Deus, e seu sogro prosperou muito. Mas Jacó não estava tendo a prosperidade esperada, porque o seu sogro Labão, ele sempre estava ali disposto a trapacear Jacó. Né? E detalhe, Jacó era um cara também trapaceiro. Então o que acontece, queridos? Dessa continuidade, diz assim o versículo 9, Gênesis 32, versículo de número 9. Fala assim, e orou Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque. Ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão. Já agora sou 2 bandos.
livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele me matar e também matar-me as mães com os filhos. Só contextualizando aqui rapidinho, Jacó, ele saiu de casa fugido, ameaçado, porque ele trapaceou o irmão. Ele deixou o irmão para trás muito furioso, mas Jacó, ele agora volta para casa e vai se encontrar com seu irmão. Semana passada, para quem acompanhou o nosso estudo bíblico, né, antes dessa contenção, viu que o nosso tema foi acertando as contas com o passado. Então chegou o momento de Jacó encarar esta realidade. Mas só que nós vamos destacar aqui a partir do versículo 9 que Jacó ele faz uma oração. E essa oração de Jacó é uma das grandes orações da Bíblia. É uma oração assim que a gente vê, é uma sinceridade muito grande no coração dele. Só que, no entanto, Jacó, assim como acontece com muitas pessoas, estava ali com uma fé extremamente fraca. Por quê? Nós vimos nas atitudes anteriores de Jacó, que Jacó ele se propôs em ser servo do irmão dele, já que a promessa que Deus fez é que Jacó seria superior ao irmão. Então, quer dizer, Jacó com medo, Jacó preocupado, resolveu abrir mão até mesmo das coisas de Deus para poder salvar a própria pele. Então, a gente observa aqui um Jacó fraco na fé. A gente observa um Jacó que está com medo. E quando nós, seres humanos, ficamos com medo, o medo ele vai tomando lugar da fé, a gente começa a se afastar daquilo que Deus prometeu para nós. Isso é muito perigoso. Você que nos acompanha aí na sua casa, você que está acompanhando aí na Rádio Cidade FM mais uma vez, uma ótima noite para vocês. Entenda, nós estamos passando um momento aqui que muitas pessoas estão com medo e não é à toa. Estamos passando um momento tão delicado como Jacó também passou momentos delicados. Momentos esses que fazem o medo tomar conta e às vezes até mesmo esfriar a nossa fé. Mas nós não podemos esfriar a nossa fé, queridos. Como temos falado isso? Falamos isso no domingo, aqui nos nossos cultos, e quero repetir mais uma vez, não deixe o medo tomar conta do teu coração. Mas vença esse medo. Confie no Senhor. O medo é algo que o ser humano, ele vai passar, infelizmente. Mas quando nós confiamos no Senhor, nós passamos a ter certeza que Deus está no controle de tudo e que Ele não vai nos abandonar. Inclusive, eu gosto muito de tocar lá no nosso programa Paz e Vida, que você, ouvinte da Rádio Cidade, você, internauta, também acompanhou há pouco. Eu gosto muito de passar aquela música do Marquinhos Gomes, Deus não vai me abandonar. Mesmo que no outro dia pela manhã o céu esteja escuro, mas Deus não vai me abandonar. E assim ele vai dizendo coisas assim extremas, e sempre ali confiando no Senhor. Isso tem que ser uma realidade na nossa vida. Mas então está ali Jacó com medo, e o medo vai gerar incredulidade. A incredulidade é o contrário da fé. Porque quando nós perdemos a esperança. Há pouco tempo atrás eu falei aqui na igreja, eu quero compartilhar mais uma vez, um texto aqui de Romanos, até brinquei, falei, gente, que venha praticar ali os ensinamentos bíblicos vão dizer, esse pessoal é doido, né? Mas não é verdade. Podemos tomar essa fama aí de doido aí por algum motivo ou outro, mas quando nós nos apoiamos nas Escrituras, a gente observa que Deus ele tem uma palavra de encorajamento para nós. Preste atenção, Romanos 5, versículo 3 fala assim, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. A experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi ortogado. Tá vendo? Tá vendo o tanto que é importante nós não nos desesperarmos? Não é assim? Então, não fica aí pensando, né, que você está abandonado, que Deus não está contigo. Isso daí é algo que você não precisa
se preocupar, porque Deus ele está no controle de tudo. Amém, meus queridos? Você pode deixar, lembrando aí no Facebook, eu estou dando uma olhada aqui, você pode deixar seus comentários aí a respeito deste estudo, tá ok? Tá bom? Mas vamos prosseguir aqui. Jacó vai citar aqui na oração, vamos voltar lá para Gênesis 32, a respeito de uma aliança. Uma oração de um homem que está com medo, de um homem que está, assim, podemos dizer, desesperado, mas de repente ele começou a orar a Deus e ele agora se coloca diante do Senhor e vai citar uma aliança. Ele vai dizer: Deus do meu pai Abraão, Deus do meu pai Isaque, né? Deus que me disseste, torna a tua parentela e te farei bem. Isto é, Jacó está recordando uma aliança. Uma aliança que Deus fez ali com o avô dele, com Abraão. E Deus ele vai fazer se cumprir também na vida de Jacó. Por meio da graça de Deus, irmãos, Abraão ele foi chamado e foi feita uma aliança com ele. E essa aliança havia sido reafirmada também com Isaque, o pai de Jacó. Tá? E também essa aliança foi reafirmada com Jacó. E foi com base nela que Jacó ele se coloca diante de Deus e vai pedir ajuda. Ele vai pedir ajuda desesperadamente para o Senhor. Hoje em dia, nós que somos povo de Deus, amém? Estamos juntos? Glória a Deus. Hoje, então, nós que somos povo de Deus, a gente se aproxima do trono da graça por intermédio de Jesus Cristo. Tá ok? Nós não temos uma aliança em particular. Nós não nos achegamos a Deus por causa de uma aliança feita particularmente comigo ou com você. A nossa aliança é feita através de Jesus. Somente com Ele existe esta aliança. Por isso que Jesus ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós temos uma aliança formada em Cristo. A igreja de Cristo tem essa aliança. E tomando por base nessa nova aliança, que Jesus fez por meio do seu próprio sangue. É essa que nós estamos incluídos hoje. Então o que acontece? Quando nós vamos orar, nós podemos não usar aqui, está vindo aqui à minha mente a palavra reivindicar, mas não é uma reivindicação com Deus. Quem somos nós querer reivindicar algo com Deus? Mas quando nós vamos orar, nós podemos fazer a nossa oração a Deus baseada na aliança que temos em Cristo Jesus. O escritor de Hebreus, vamos lá, Bíblia na mão, amém? Está em casa, está tranquilo, está de boa, está aí no sofá, né? Está aí ouvindo pela rádio, está aí na live. Ok, mas a Bíblia não pode faltar. Hebreus, capítulo 8, vamos aí abrir esse texto. Hebreus, capítulo de número 8. A partir do versículo de número 6, nós vamos observar o escritor de Hebreus, tá? Ele vai dizer que a partir do versículo de número 6, ele vai dizer assim, Hebreus 8:6, agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor,
porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então aqui nós vemos o escritor de Hebreus ensinando para eles que eram seguidores da lei que hoje nós obtivemos, aquela igreja no dia que se chama hoje, e nós também no dia que se chama hoje, obtivemos aqui em uma aliança superior em Cristo, tá? Uma aliança superior em Cristo. Por quê? Jesus, ele anulou aquela primeira. Então, não é mais o sangue de sacrifício. Jesus, ele fez um único sacrifício. Isso que nos faz ser aliançados com Deus. Jacó, ele tinha uma aliança com Deus pela fé. Ele tinha uma aliança com Deus em promessa que Deus fez também a ele, assim como seus pais, tá? O seu pai Isaac e também o seu pai Jacó. E Deus, ele deu uma ordem para Jacó. Por quê? Jacó, primeiramente, ele estava muito feliz porque havia se afastado de Labão. Jacó agora queria andar aí com as suas próprias pernas. Mas Jacó, a ordem de Deus sempre inclui uma capacitação de Deus. Por quê? A vontade de Deus, queridos, quando a gente fala que Deus nos capacita, Deus ele nos chama, tá? A vontade de Deus é que a gente vá capacitado, a gente vá com o poder de Deus na nossa vida. Então Deus, ele é uma pessoa que nos conduz, ele é o nosso Senhor que nos conduz e nos capacita para uma missão, tá? E Deus, ele vai nos suprir das nossas necessidades e Deus vai nos proteger contra todas as adversidades. Mas só que a imaginação de Jacó ultrapassou aí toda a teologia revelada para ele. A imaginação de Jacó, ela foi além daquilo que Deus havia prometido para ele. Por quê? Jacó tinha certeza de que Esaú, seu irmão, vinha para destruí-lo. Se nós observarmos aqui, no capítulo de número 32 mesmo, nós vamos observar que, lá no versículo 6, os mensageiros de Jacó vão dizer para ele assim, olha, seu irmão Esaú está vindo, tá? E ele está vindo com 400 homens ao seu encontro. Então o cara ficou com medo, ele falou assim, poxa, o cara está vindo com 400 homens, vai travar uma guerra, vai me matar, vai matar aqui a minha família, agora o que eu vou fazer? E infelizmente quando nós nos colocamos dentro ali da presença de Deus e nós nos esquecemos porque há um tempo de comunhão, perdão queridos, você vai perder ali o seu tempo de comunhão, você vai perder o seu tempo de comunhão com a família, seu tempo de lazer, e acaba que esse valor a mais vai acabar não compensando aquilo que você vai ganhar a mais. Mas a decisão foi tomada porque faltou ali um pouco, ou talvez todo um momento ali de oração, tá? Então Jacó estava nessa aí. Jacó se esqueceu, porque Deus falou, Deus vai cumprir. Deus é fiel. Jacó deveria pensar assim, olha, meu pai, a vida do meu pai já é um milagre. Meu pai é o filho de um ancião e o filho de uma mulher estéril. Isso daí nós já vamos ver que já é um milagre. Mas ele havia se esquecido. Mas nós não vamos ficar aqui acusando Jacó, dizendo que besteira de Jacó. Grandes falhas, porque nós, seres humanos, estamos também sujeitos a essas falhas. Tá bom? Estamos sujeitos a essas falhas. Então vamos tomar muito cuidado em relação a isso. E Deus, quando nos dá uma missão, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, Deus, Ele cuida. Nós não estamos debaixo da proteção de um Deus que está distraído, porque o Deus nunca dorme. Nós servimos a um Deus que nunca vai tirar os olhos de nós, vai estar sempre conosco. Mesmo que você esteja passando tribulação, você acha por acaso que Deus está impedido
de realizar milagres neste tempo de crise que nós estamos passando? Você acha isso? Se você acha, você está muito enganado, tá? Eu quero te dizer que o Deus que eu sirvo e que eu creio que você serve também, ele não está dormindo. Ele não está parado. O Deus que eu sirvo é o Deus que está cuidando de todos nós. Amém? Ele não parou. Então, foi assim na vida de Jacó, está sendo assim também na nossa vida. Então, ao fazer uma retrospectiva aí dos últimos anos, principalmente os últimos 20 anos de Jacó, ele lembrou da maneira maravilhosa como é que Deus havia cuidado dele. Porque Jacó chegou sem nada lá na casa de Labão. Jacó era um rapaz solteiro, Jacó não tinha nada. O que Jacó levou na mão? Tá? Jacó, ele chegou lá como peregrino, ele possuía apenas um cajado de peregrino. E Jacó, ele foi transformado por Deus em um homem muito próspero, porque Deus cuidou dele ao longo desses 20 anos, em todas as áreas. Nós já fizemos esse estudo aqui na igreja. Jacó tinha uma família cheia de conflitos, né? Jacó tinha aí, tecnicamente, 4 esposas. Vamos desconsiderar ali as 2 servas, né? Uma de Lia, a outra de Raquel. Mas Lia e Raquel viviam ali num pé de guerra, um ciúme. Uma tinha ciúme porque o marido amava mais a outra esposa, porque era de costume, naquela época, a poligamia. Mas, por mais que seja um costume, queridos, a Bíblia nos ensina e nos mostra, até mesmo dentro de uma poligamia, que o homem pode ter aí 4 mulheres, 5 que for, lá naquele costume, naquela época. Mas ele só ama uma. E é assim hoje, tem muito engraçadinho aí, que casou e além da esposa tem mais um tanto de mulher aí fora. Vou falar para esses engraçadinhos aí, não arrebenta com sua família, não. Você pode ter 1000 mulheres aí como Salomão tinha, mas você só ama uma, tá? Só uma. Salomão era assim. Salomão tinha 1000 esposas, mas ele só amava uma, só a Sulamita. Depois a gente faz um estudo sobre isso, né? Isso aqui é algo que a Bíblia nos relata, que não é para ser copiado, tá? Mas a cada fardo e provação que Jacó passou, nesses 20 anos que ele teve ali com Labão, né, a gente vê a mão de Deus ali fiel e bondosa com ele, tá? E quando nós passamos por provação, nós estamos ali tendo a oportunidade de crescer. Estamos tendo a oportunidade de ver a mão de Deus agir na nossa vida. Então nós vamos ficar mais fortes. A cada provação a gente fica mais forte. Porque, como nós lemos aqui no início do capítulo 5 lá de Romanos, a partir do verso 3, vai chegar aqui alguma situação de que nós vamos passar algumas lutas que nós vamos rir delas. Elas não vão ser mais algo que tira o nosso sono. Algo que tira o nosso... Por quê? Porque diante dessas lutas, Deus ele não tirou o propósito dele na nossa vida. Deus tem propósito. Olha aqui no versículo 11. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e matar as mães com os filhos. Jacó, ele não estava pensando só em si mesmo. Jacó não estava com esse egoísmo aí de querer livrar apenas a própria pele, né? Mas Jacó também tinha em mente quem? A sua família, e tinha em mente também o grande plano de Deus. Lembrando que a instituição das 12 tribos de Israel já estavam aqui, ó. Já existiam esses filhos de Jacó. E esses filhos de Jacó fazem parte da promessa de Deus em abençoar a descendência de Abraão, a descendência de Isaac. Abraão teve seu filho ali, Ismael, né? Depois da morte de Sara, Abraão teve outra esposa, teve filhos também, mas a Bíblia destaca que segue a linha sucessória do filho da promessa, que é Isaac. Tá? Isaac teve gêmeos, Jacó e Esaú, que está aí brigado aí com Jacó, está criando toda essa expectativa. Tá? E
E Jacó aqui ele começa a pensar nesse propósito, porque os filhos de Jacó, eles vão se multiplicar. Nós vamos ver posteriormente aqui, em Gênesis mesmo, e depois observando na história cronológica de Israel, a multiplicação desses filhos de Jacó, e eles vão se tornar a nação de Israel, futuramente. E por meio dessa nação de Israel, Deus abençoaria, e abençoa até hoje, toda a humanidade. E isso é da nação de Israel. Olha o que está em jogo aqui, queridos. Olha a consequência. Ó. Jacó, ele tem aqui a promessa de Deus. Deus vai cuidar dele, Deus vai fazer dele um homem grande, vai multiplicar seus descendentes, e esses descendentes vão formar a nação de Israel, e é dessa nação de Israel, da tribo, com o nome aqui de um dos filhos de Jacó, chamado Judá, tá? Jacó, presta atenção, hein? Da família dele virá Cristo, Jesus, o Messias, o nosso Salvador. Esse, que eu falei aqui no estudo bíblico, o qual, no inicinho, né? O qual nós temos uma aliança formada através dele para com Deus. Uma aliança que através dele nós podemos ver o Senhor. Isso mesmo. É para dar glória a Deus aí mesmo, igual o pessoal está fazendo aqui na live, hein? Glória a Deus, aleluia. É isso. Vem Jesus. E o diabo, ele sempre batalhou contra a nação de Israel. Para quê? Para tentar evitar o pior para ele, né? Mas o diabo já é um derrotado, porque em Cristo somos mais que vencedores. Louvado seja o Senhor. Então Jacó está aí pensando nessa aliança, pensando no propósito de Deus. Esse Salvador que nós acabamos de falar é Jesus, da tribo de Judá, que morreu pelos nossos pecados, pelo pecado do mundo todo. E Paulo, olha só, hein? Vai vir mais um homem abençoado e também, Paulo, o apóstolo Paulo, pregador da palavra. Eu gosto de dizer, né? Aqui eu falei domingo, podemos dizer que Paulo é o segundo maior pregador do evangelho da face dessa terra. Em primeiro lugar é Jesus. Paulo, por exemplo, ele veio da tribo de Benjamim para levar o evangelho aos gentios. Os gentios são aquele povo que não é o povo judeu. Quem são os gentios? Eu, você, né, os europeus, os africanos, os americanos. E graças a Deus que o evangelho chegou até nós, o evangelho de Cristo, tá? E esse propósito, então, será que Deus iria permitir que esse propósito fosse frustrado por causa da ira de um homem chamado Esaú? Você acha que esse propósito iria ser frustrado por causa de uma vingança? Meus irmãos, nós estamos falando de Deus, aquele mesmo que de forma maravilhosa, que de forma magnífica criou o céu, a terra e todas as coisas. Esse mesmo Deus que está aqui agindo na vida de Jacó. E vou dizer mais, é esse mesmo Deus que age na nossa vida no dia de hoje. Estamos aqui no século 21. Você acha que Deus perdeu seus poderes? Você acha que Deus deixou de ser Deus? De jeito nenhum. Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo amanhã, será o mesmo sempre. E tudo aquilo que ele prometeu vai se cumprir, porque ele mesmo diz que vela pela sua palavra. Amém? Então Deus tem promessa. Versículo 12, né? Jacó, ele lembrou o Senhor das promessas que ele havia feito para ele, lá no capítulo 28 de Gênesis, a partir do versículo 12 até o 15, tá? Ele vai ressaltar aqui no verso 12 do capítulo 32, ele vai recordar, na verdade ele vai recordar o que está escrito no versículo 17. Não se pode contar. Amém? É isso que ele está falando aqui com Deus. Então, se Deus permitisse que os homens de Esaú matassem Jacó e a sua família, nenhuma dessas promessas iriam se cumprir. Uma das coisas que eu descanso, meus irmãos, em relação a essa crise que nós estamos passando, essa crise de enfermidade, essa crise de coronavírus,
E aí por trás disso tem aí rumores de guerra, rumores de quebra da economia, rumores de vulnerabilidade de saúde. Eu vou falar assim com toda sinceridade. Se eu disser que eu não estou preocupado, eu vou estar mentindo. Sim, eu estou preocupado. Tá? Eu me preocupo sim, eu sou um ser humano. Mas a questão de eu estar preocupado não quer dizer que eu estou perdendo noite de sono por isso e eu deixei de confiar no Senhor. Mas uma coisa eu entendo que Deus ainda tem promessas, tem coisas que ainda vão se cumprir nessa nossa era. Coisas que precisam se cumprir. E Deus, ele foi fiel para cumprir tantas coisas, né? Para todas ali as profecias do seu devido tempo, então não vai ser agora que ele vai deixar de cumprir. Porque ninguém aqui está passando a rasteira em Deus. Não tem nada que está saindo do controle daquilo que ele já sabe. Deus ele é onisciente, ele já sabe das coisas. Mas o que eu quero dizer para você é que, diante dessa iminência de coisas ruins acontecerem, nós não podemos perder a nossa fé, tá? Porque promessas ainda vão se cumprir. Comece a se lembrar tantas coisas que Deus vai fazer pela sua vida, que ele ainda não fez. Será que ele esqueceu? De jeito nenhum. Deus, ele não esquece. E apesar de não desejarmos imitar o medo, imitar a incredulidade, imitar a dissimulação e também aquela tendência, né, que nós temos de tirar conclusões precipitadas na nossa vida e até mesmo tirar conclusões precipitadas aqui de Jacó, porque para nós que estamos lendo, né, para quem estiver acompanhando aí, nós estamos lendo aí, por exemplo, pela primeira vez, a gente vai ficar aborrecido aqui. Nossa, esse Jacó está devagar demais. Mas para quem já conhece a palavra aí já há algum tempo, já tem uma experiência com a Bíblia, já leu, né, um spoiler, como diz o pessoal, e já sabe que Jacó, ele foi abençoado, as coisas deram certo para ele. Mas Deus, ele é tão legal esse mover de Deus, essa forma de Deus nos tratar, é porque Deus ele não nos pega ali cheio de falhas e com as nossas falhas ele coloca ali bênção e fazem pessoas de caráter desviado serem bem-sucedidas. Não, Deus ele vai tratar o nosso caráter. Eu não consigo imaginar pessoas que às vezes ficam até à frente de igrejas, seja qual for a denominação, inclusive na minha, pessoas que acham que Deus vai abençoar, né, mesmo elas tendo um caráter desviado. Por exemplo, não me entra na minha cabeça líderes espirituais que estão dando calote no comércio, né? Isso em qualquer lugar do mundo, tá? Não estou aqui falando de uma situação específica. Não entra na minha cabeça um crente, não vou dizer só um líder espiritual, um cristão, que de forma proposital prejudica o próximo e acha que Deus está abençoando, né? Pelo amor de Deus. Vou me segurar aqui na indignação, tá? Para não poder falar o que eu penso aqui. Mas uma coisa que eu posso adiantar, Deus ele não vai abençoar mau caráter, tá ok? Até o momento, Jacó ele começou a agir de mau caráter. Só que o que acontece com Jacó? O que Deus fez para Jacó? Deus já logo abençoou Jacó e pronto, acabou? Não. Deus está tratando o caráter de Jacó, isso daqui faz parte. Quer dizer que uma pessoa com caráter desviado, uma pessoa dissimulada, quer dizer que ela não pode ser abençoada por Deus, não? Pode, mas primeiro ela tem que ser tratada. Primeiro Deus vai tratar o coração. Por quê? Seria um baita de um mau testemunho, né? Uma pessoa cheia da bênção de Deus, mas que faz o mal. Que Deus que seria esse? Deus ele não permite que o homem pecador ele coma da árvore da vida. Por isso que o jardim do Éden foi trancado. Quando Adão e Eva pecaram, eles foram colocados para fora e esse jardim foi trancado, foi guardado ali por 2 anjos, com espada na mão, falaram, aqui vocês não passam. Porque, como você diz, já comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, que não é maçã, tá? Lembrando isso. Nada a ver com maçã, viu? Esquece aí. E se eles comessem dessa árvore da árvore da vida,
iriam ser eternamente pecadores e não teria mais nada o que fazer, tá? E Deus, ele não quer que o homem seja eternamente um pecador. Deus, ele quer que a gente seja tratado nisso. E Jacó, ele está simplesmente aqui colhendo algo que ele plantou lá atrás. Jacó plantou a discórdia, a mentira, a trapaça. E tudo isso agora veio com medo no coração dele. Veio trazer desespero na vida dele. Mas quer dizer, está perdido? O mundo está perdido para ele aqui? Não. Meus irmãos, Deus, a Bíblia vai falar aqui que Deus, ele não vai virar as costas para quem tem um coração quebrantado. Anota esse salmo e marca aí na sua Bíblia, tá? Marca aí na sua Bíblia, versículo, Salmo 34, vou esperar você abrir aí. Eu quero compartilhar isso aqui para você, tá? O Salmo 34. Enquanto isso, deixa eu ver aqui, tem um tempinho que eu não abro minha tela aqui, né, para ver se alguém está perguntando alguma coisa. Mas olha só, o Salmo 34, vamos ler aqui, versículo de número 16, amém? Salmo 34, versículo 16. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta aqui. Bom, por enquanto aqui, que eu estou vendo aqui, não. Daqui a pouquinho a gente, se der tempo aqui, nós vamos responder. Salmo 34, verso 16, diz assim: o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Né? Então Deus, ele repudia o mal. Tá? Aí o versículo 17 vai dizer: clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Amém? Eu creio nisso. E Deus vai nos livrar das aflições com o coração limpo. Com o coração, tá, curado, ok? O caráter curado. E é assim que Deus vai tratar, tá ok? Quando você vê um cristão por aí dando mau testemunho, pode ser alguém até mesmo aqui da minha igreja. Essa pessoa não representa o que é verdadeiramente o Evangelho de Cristo. Então você não fecha seu coração por causa disso não. Tá? É uma pessoa que está ainda em construção. Essa pessoa também não é a pior pessoa do mundo. Eu também estou sujeito a erro. O dia que você me ver errar, não tome isso como exemplo. Porque eu também estou em construção. Só que nós não podemos ficar dormindo. O povo de Deus é o povo que está acordado, meus queridos. É o povo que tá na lucidez. Tá ok? Então, não seja uma pessoa distraída, uma pessoa que não tem vigilância. Tá? Deus, ele faz aí a obra por completo na nossa vida. Estamos em construção. Essa é uma palavra que Deus está falando muito no meu coração. Estamos em construção. Tá? Então tá aqui, Jacó, ele nos dá um exemplo de oração a ser seguido. Porque quando nós vamos falar de uma oração a ser seguida, nós vamos lembrar da oração do Pai Nosso. Né? Um baita de um exemplo que Jesus nos deu. Mas Jacó também nos dá um bom exemplo aqui de oração. Que exemplo que é esse? De se apropriar das promessas de Deus, tá? De se lembrar da bondade do Senhor e também de firmar o seu caráter na aliança de Deus. Como é que eu vou firmar o meu caráter na aliança com Deus? Eu não estou aliançado com Cristo? É até por isso, eu vou até voltar aqui e repetir para quem não viu, para quem não vê, é por isso que eu leio a Bíblia e gosto de literaturas como essa aqui, ó. Imitação de Cristo, de se esforçar de ser igual a Jesus em todo o tempo, a toda hora. Outro livro maravilhoso aqui, deixa eu tentar me lembrar aqui do autor, Em Seus Passos, o que Faria Jesus, é um livro também maravilhoso, que deu também origem a um filme, também muito bom, tá? É a forma que Deus agiu usando a sua vida, se estivesse no seu lugar, tá ok?
Então não importam as circunstâncias que a gente tem que enfrentar, nem o medo que se apodere do nosso coração, porque o medo vai vir. O medo vai vir, nós temos que saber lidar com ele. Nós podemos confiar que Deus ele será fiel a seu caráter e a sua palavra. Então, o que eu vou praticar? Eu vou praticar confiança e não vou temer, porque Deus está conosco. Amém? Não se esqueça disso, é aquilo que nós vamos aprender hoje. É orar e confiar nas promessas de Deus. Confiar na aliança que Deus tem conosco. Confiar na aliança que Deus colocou para nós. E eu não vou abrir mão dela, porque Deus, Ele está no controle de tudo. Eu quero andar com Ele, sempre, 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 todos os dias na minha vida. Amém? Creia nisso, em nome de Jesus. Deixa eu dar uma olhada aqui, eu quero fechar aqui esse estudo de hoje, nosso tempo aqui está vencendo, tá? Daqui a pouquinho, quem está ouvindo a Rádio Cidade FM, daqui a pouco tem a Voz do Brasil. E eu quero fechar aqui também, fazer aqui algumas considerações finais. E quero lembrar vocês que na semana que vem, assim se o nosso querido Deus nos permitir, nós vamos continuar o nosso estudo aqui no capítulo 32 de Gênesis. Aí nós vamos ler a partir do versículo 13 em diante, tá bom? Mas a lição é essa, que nós vamos tomar para a nossa vida. Orar confiando em Deus. Orar sabendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável nas nossas vidas. Amém? Louvado seja o Senhor. As pessoas aí que têm deixado as mensagens aí para nós, aqui na nossa página, eu vou ler, tá? Elas aí durante, depois do culto, na verdade, tá ok? Não vou poder ler uma por uma, que agora são muitas, eu não sei como é que tá aí a audiência da nossa live aqui. Hoje eu estou sem um retorno da imagem ali, mas eu sei que tem muita gente aqui assistindo, porque aqui não para de subir mensagem aqui para mim. E eu quero desde já agradecer, tá, pela audiência. Tem pessoas aqui lá no estado do Espírito Santo. Um grande abraço aí para a dona Maria de Fátima Moreira, né, irmã do pastor Moreira. Dá um abraço aí na dona Josefina, que fez aniversário esses dias, tá? A irmã Tezinha está aqui com a gente, a Rosana também está conosco, a irmã Maria Luísa, eu não sei se ela está lá em São Paulo. Que Deus abençoe a senhora e sua família também, amém? Glória a Deus. O irmão Daniel, irmã irmã Leia Melo, Deus abençoe. A Tatiana, a irmã Antônia, a irmã Cleia, também está aqui conosco. A Fátima Cardoso, a Norbélia com toda a família, a irmã Arlete, irmã Cida Costa, Marise e Daniel, toda a família. Pastor Tiago, grande pastor Tiago, lá da nossa Igreja Batista Betel de Córrego Dantas, Centro-Oeste de Minas, que é parceria antiga, né? Nosso querido irmão Dado, Valdir, a Leila, o Edinho, a Lita Mária, todo mundo aí assistindo, que Deus abençoe vocês. Bênção demais a nossa vida. Depois nós vamos falar mais, tá bom? Nós já vamos encaminhar aqui para o nosso encerramento. Lembrando que nós estamos aí com um link disponível no YouTube, vai ficar salvo aí. Tá? Tem comentários no YouTube? Quem está aí? Tem alguma dúvida, se tiver? Sim. Nájila também está aí no YouTube, né? O Fani também está aí, grande Fani. Sirlene, amém. Obrigado aí. Thalita, amém. Amém. Vou responder depois, tá? No YouTube, tá ok? Então é isso aí, meus queridos irmãos. Quero aqui agradecer, tá? Pela sua audiência, agradecer você pela sua atenção. Você que nos ouve pela Rádio Cidade FM, agradeço a sua audiência, tá? Por acompanhar esse culto de estudo bíblico.
Lembrando, né, daqui uns dias, isso aí é passageiro, daqui uns dias vai passar tudo isso e você vai poder cultuar conosco aqui no templo da Igreja Batista Paz e Vida. Eu vou esperar você aqui, tá? Mas enquanto isso, continue acompanhando aí pelas lives, pela rádio, porque Deus ele vai cuidar de você. Amém? Vai dar tudo certo, hein? Vai dar tudo certo. Então eu agradeço aí a todos vocês, fiquem à vontade, espero que tenham gostado, tá, deste estudo. Quero agradecer aqui a equipe, Ministério de Mídia, aqui da Igreja Batista Paz e Vida, né, o Caio, o João, tá, muito obrigado aí, sempre, essa equipe, o Israel, lá no estúdio da Rádio Cidade FM, lá com o programa Paz e Vida Estendido. Quero agradecer aqui, todos os irmãos de Juvenília também estão aí, né? Igreja Fonte de Água Viva, lá de Juvenília. Um abraço para o pastor Cosme, meu amigão. Um grande abraço para você, meu querido. Em breve nós vamos nos encontrar. O Wesley também, o Wesley Snipe, meu amigo Wesley Snipes. A Rosângela também está ligada. Também aqui na nossa live. Deus abençoe, viu? Bênção demais. Muito obrigado, então, pela audiência de vocês. Neste momento, eu quero entregar o sinal aí da Rádio Cidade FM, viu, Israel? Para seguir com a programação normal. A Voz do Brasil vai tocar aí na Rádio Cidade FM daqui a pouquinho para vocês. E na live aqui eu quero despedir e agradecer mais uma vez a todos que estão aí. Vamos fazer uma oração? Amém, queridos? Neste momento eu queria que você, aí na sua casa, com toda a sua família, não se distraia, tá? Segura aí a transmissão, não distraia, não faça nada agora. Você saiu para tomar uma água aí, pera aí um pouquinho, para aí. Vamos fazer uma oração, tá? Vamos fazer uma oração aqui em Montalvânia. Estamos fazendo nossa parte, nos prevenindo. Estamos aí reclusos, estamos escondidos dentro da nossa casa desse vírus. Eu sei que está todo mundo se esforçando em vários outros lugares. Graças a Deus não temos nem sequer um caso suspeito aqui da cidade. Mas nós vamos orar, pedindo a Deus para que venha abençoar as pessoas, né, que estão em outras cidades, que estão aí nessa correria, o pessoal lá no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Tá? Vamos orar por todos vocês agora neste momento, em nome de Jesus. Amém? Oremos. Grande Deus e eterno Pai, Senhor, em nome de Jesus, eu venho te agradecer pela oportunidade que temos de levar a cada internauta, a cada ouvinte da Rádio Cidade a tua palavra. E neste momento, juntos, nessa corrente de oração, não estamos aqui, ó Pai, como católicos protestantes ou católicos romanos, mas estamos aqui como o povo que o Senhor escolheu, chamando como igreja, aliançados em Cristo Jesus. Eu peço que o Senhor venha abençoar a nossa cidade, abençoar as cidades de todos esses que têm nos ouvido ou nos assistido. Abençoa cada família. Venha de encontro àqueles que estão enfermos neste momento. Venha de encontro a cada um destes corações, Senhor. Que a tua boa mão seja estendida sobre eles. Em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço, eu te exalto e venho te pedir que o Senhor possa fazer um milagre em meio à sociedade, um milagre em meio a este mundo corrompido. Que o Senhor venha ali providenciar a nós, ó Pai, a cura, venha providenciar ali o tratamento, a vacina, tudo aquilo que for preciso para repreender esse coronavírus ou qualquer outra enfermidade. Que o Senhor venha de encontro a todas as pessoas que estão enfermas neste momento, não somente no Brasil, mas espalhados por este mundo. Ó Pai querido, venha de encontro aos hospitais, aos médicos. E Senhor, eu quero orar por esta comunidade de Montalvânia. Eu venho te pedir, abençoa ali o hospital. Abençoa, Pai, desde ali a coordenadora daquele hospital, a dona Sandra, a cada um dos funcionários ali naquele hospital, médicos, enfermeiros, pessoas que estão ali envolvidas, trabalhando pela nossa saúde. Pessoas, ó Pai, que não estão medindo esforços para poder controlar esta enfermidade. Abençoa ali o nosso Hospital Cristo Rei. Abençoa, Senhor, os nossos PSFs, assim como os hospitais e PSF de todas as cidades. Abençoa os nossos governantes.
Dê sabedoria ali ao nosso presidente da República, que possamos ser cristãos do mesmo jeito que o Salmo 23 é sagrado para nós, é também sagrado que a Bíblia diz que devemos orar pelos nossos governantes. E como igreja do Senhor, nós colocamos a vida do nosso presidente da República, o excelentíssimo senhor Jair Bolsonaro, nas suas mãos, assim como o governador do estado, como os deputados, prefeitos, vereadores, cada um deles, Senhor, em nome de Jesus, nas tuas mãos, Pai. Que o Senhor dê a eles sabedoria, estratégia, que o Senhor coloque no coração da nossa sociedade a vontade de colaborar, de podermos ser obedientes para evitar ali a expansão dessa pandemia, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, abençoa-nos, ó Pai, e repreenda todo o mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus é conosco e eu creio que Deus vai fazer coisas maravilhosas. Vão ser tempo, olha, anota isso que eu estou falando. Inclusive vai ficar gravado para a gente ver depois. Chegará um tempo de avivamento para a Igreja de Cristo espalhada por esse mundo inteiro após essa enfermidade. Após essa pandemia, a Igreja de Cristo vai se levantar avivada, vai se levantar levando a obra cada vez com mais seriedade. E vai se levantar cada vez mais quebrantada com o coração quebrantado, é aquele coração ensinável, é aquele coração que diz assim, Deus, eis-me aqui. E a Igreja de Cristo vai ser cada vez mais forte para levar o amor de Deus para as pessoas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e Deus te guarde, tenha uma ótima noite e fique ligado aí na nossa página, tá? facebook.com/ibpazvida. Todos os dias tem um programa especial para você. Amanhã é dia de nós termos o programa Papo Reto, não é isso, irmão Caio? Amanhã é dia do programa Papo Reto. Vai ser muito legal. Nós vamos ter aqui convidados, claro, né? Nas nossas lives aqui, via conferência de vídeo, tá ok? Vamos ter aqui convidados para podermos falar a respeito da palavra de Deus, a respeito daquilo que tem acontecido aí de forma contemporânea nesse mundo. Amém, queridos? Amanhã, não perca, tá bom? Papo Reto aqui no nosso Facebook. E, para encerrar aqui agora, quero mandar um abraço especial para a irmã Risalva. Irmã Risalva, que ela é uma das irmãs mais antigas aqui da igreja, que é da época da fundação dessa igreja, o qual nós amamos muito. Hoje eu conversei com ela, está lá dentro de casa, tranquila, né? Um abraço para o neto dela, o Atos, um menino maravilhoso, menino abençoado, está lá cuidando dela também. Tá uma benção, né? Isso aí, irmã Risalva, estou gostando de ver. Um abraço para a senhora e sei o tanto que a senhora ama a igreja, o tanto que a senhora ama ouvir a palavra de Deus. Deus abençoe vocês, muito obrigado, encerro por aqui então a nossa live e continua ligado aí no nosso Facebook, que sempre vai ter aí algo especial para você. Grande abraço, meu amigo, meu brother Tico da Mata, diretor aí da Rádio Cidade FM, está acompanhando a nossa live e também, né, acompanhando, acredito eu, pela nossa Rádio Cidade. Valeu, Tico, grande abraço. Jesus, muito obrigado por tudo, toda honra e toda glória seja dada a Ele. Grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu, fica aí na nossa página. Tchau, tchau.